Queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta, iniciando mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus abençoe o nosso estudo, que nós possamos, na presença do amado Mestre Jesus, ter as nossas mentes abertas, os corações elevados, para aprendermos com seu Evangelho de luz. Bom, nós continuaremos a estudar então o capítulo 27 da obra, o capítulo Pedi e Obtereis. Esse capítulo tem como tema a prece. Estudaremos agora, ainda dentro do item Instruções dos Espíritos, o tópico Felicidade que a prece proporciona. Esse tópico nos traz uma instrução de Santo Agostinho, uma belíssima instrução, inclusive, que faz o encerramento desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, último item do capítulo 27, composto por 2 parágrafos. Nesse item, nós somos convidados por Santo Agostinho a orar. Somos convidados a praticar a prece. E, ao mesmo tempo que ele nos convida, ele nos ensina sobre as benesses da prece. Então, esse é o resumo da instrução de Santo Agostinho. Diante da ótica do capítulo, a gente que aprendeu, passamos, né, nesse capítulo pelas primeiras orientações para a prática da prece, aprendemos sobre a sua eficácia, o que ela é, como é possível que ela funcione, né, seu meio de propagação, seus efeitos. Nós que estudamos tudo isso nesse capítulo, vimos no item anterior as primeiras benesses da prece. Agora a gente vai completar esse estudo, porque Santo Agostinho vai nos trazer mais benesses da prece. Inclusive, o título, né, da instrução dele é justamente Felicidade que a prece proporciona. Então, é isso que Agostinho vai nos ensinar, essa ideia de continuidade. Né? Estamos vendo as benesses, a prece nos leva à felicidade, quem é que não quer? Então, vamos lá, vamos à instrução de Santo Agostinho, vamos começar a aprender com essa instrução. Então, subitem 23 do tópico Felicidade que a prece proporciona. Vinde vós que desejais crer. Então, a gente tem um convite. Um convite para quem ainda não crê. Mas notemos que o convite não é para qualquer um que não crê. É um convite para quem deseja crer. Eu não creio, mas desejo. Aquele que sente o desejo de desenvolver a sua fé. Então, vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Né? Então a gente está dizendo aqui, né? Os espíritos celestes, aqueles que já são mais, que já têm mais progresso, vêm trazer grandes anúncios. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Então esse é o grande anúncio. Né? Deus está distribuindo seus tesouros. Aproveitem. É isso que Santo Agostinho está dizendo para a gente. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Então, a fé faz um grande bem ao sentimento e induz a alma ao arrependimento e à prece. Bom, aqui ele já introduziu o tema que ele quer tratar, né? Então agora ele vai começar a falar mais especificamente a respeito da prece depois de ter feito o convite, né? Vamos crer e vamos orar. A prece é um grande instrumento para isso. Então agora ele começa a falar sobre a prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Que frase maravilhosa é essa de Santo Agostinho, né? Uma nova e belíssima definição de prece. A gente já viu algumas definições ali, né? Elevação de pensamento, comunhão com Deus. A gente já viu algumas vezes a prece ser definida, que a prece é o cumprimento do dever do dia, né? Então, ligando essa questão do pensamento elevado às nossas ações do dia a dia.
Isso é um modo geral, mais profundo de ver a prece, né? Toda vez que a gente cumpre o dever do dia, diante do nosso próximo, diante de nós mesmos, diante de Deus, a gente está em atitude de prece, que a gente está em progresso, né? Progresso disciplinado. Aqui, a prece é o orvalho divino, o orvalho, né? Aquelas pequenas gotículas que caem na madrugada, que trazem frescor. É o orvalho divino, é o orvalho de Deus que aplaca o calor excessivo das paixões, que arrefece, que resfria, que refresca o calor excessivo das paixões. Quais são as paixões? O ódio, o ciúme, a inveja, a mágoa, a cobiça, tudo aquilo que é paixão, que incomoda o nosso sono, que muda o nosso apetite, que derrete o nosso livre-arbítrio em seu extremo calor. A gente às vezes fica tão egoísta que a gente passa por cima do nosso próximo para conseguir uma elevação social, um cargo no emprego, a gente tira um bem que pertence ao outro, a gente não vê os sentimentos, as necessidades alheias. Então, tudo isso é calor da paixão e a prece refresca tudo isso. A prece arrefece, a prece tira esse calor excessivo, deixando a gente mais equilibrado. Que frase belíssima de Santo Agostinho essa que fala sobre a prece, né? Então, olha só, ela é um recurso que nos dá oportunidade de equilíbrio da nossa vida, de usar o nosso livre-arbítrio na direção de um progresso moral que é necessário para todos nós. Continua o texto. Filha primogênita da fé. A prece nasce da fé. Nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Aqui o primeiro efeito da oração para nós. Nos encaminha para a senda que eleva, que nos conduz a Deus. Então ela nos mostra o caminho. Então se a gente deseja crer, olha só, como que aqui a gente tem algo que parece um círculo, né? Não vou falar, a gente tem que dizer que é um círculo virtuoso, né? Eu não creio, está aqui no começo do texto, mas eu desejo crer. Então, a prática da oração me leva a isso. Depois, a prece se torna filha dessa fé que eu desenvolvo ao orar. E filha primeira, né? Ela é o primeiro resultado dessa fé daquele que ora. Porque ele vai percebendo os resultados que a prece traz para ele. Ele vai percebendo, entre outras coisas aqui, como primeiro efeito, né? Esse arrefecimento do esse frescor em relação às paixões, né? Então, filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Então, veja só, ela nos coloca no caminho correto. Claro, ela está nos ajudando no aspecto moral, está nos ajudando no processo intelectual, inclusive, porque a gente está melhorando os nossos pensamentos, a nossa capacidade intelectiva. Então, ela redireciona as nossas potencialidades espirituais, as nossas faculdades espirituais, melhor dizendo, pensar e o sentir, para que a gente consiga viver melhor, em todos os sentidos. Ela funciona assim no sentido religioso, no sentido de ligação com Deus, de forma espetacular. Mas ela tem reflexos para a nossa vida. É isso que está sendo colocado aqui. Para a nossa vida comum, trabalho, relações e assim por diante. Então, o primeiro efeito da oração aqui, ela nos coloca no caminho correto. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós não há mais mistérios. Ele se vos desvenda. Então a gente começa a perceber por que estamos aqui, para que estamos aqui, quais são as melhores atitudes. Esse é um segundo efeito da oração, nos encaminha para a comunhão com Deus, nos revela aquilo que a vida tem para nos mostrar, né? Desvenda mistérios, mais um efeito da prece. Então, nos coloca no caminho, nos aproxima de Deus, nos revela mistérios. Olha como segue o texto, né? A gente está vendo aqui alguns efeitos da prece que não são assim desprezíveis, né? Muito pelo contrário, são extremamente valiosos para a nossa vida terrena. Santo Agostinho segue escrevendo apóstolos do pensamento. Aquele que é um apóstolo do pensamento,
é um aprendiz do pensar. O apóstolo é o aprendiz, não é? Aprendiz do Cristo era um apóstolo. Apóstolos do pensamento. Então somos aprendizes do pensamento. Olha aqui, a prece melhorando a nossa capacidade intelectiva, a nossa capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de pensar. Apóstolos do pensamento. Um aprendiz do pensamento guiado, instruído, educado pela prece. Apóstolos do pensamento, vocês que fazem prece, a prece é para vós a vida. Outra definição sobre o que é a prece. A prece, de uma maneira geral, é a própria vida. Se a gente pensar um pouquinho é, nesses efeitos que a prece causa para nós, fica muito claro porque que Santo Agostinho diz que ela é a vida, né? Ela melhora as nossas faculdades, ela nos deixa menos é, propensos às nossas más inclinações. Ela desvenda os mistérios da vida, causa progresso, né, no modo geral. Então, dizer que a prece é vida não é nenhum exagero. Não é? Ela, de fato, é algo que se transforma para nós em essencial. Né? Ela é vida para os apóstolos do pensamento, para aqueles que querem aprender os caminhos do pensamento. A gente tem uma obra do Espírito Emmanuel que tem o título Pensamento e Vida. Tudo é criado no pensamento. A chave da nossa existência enquanto seres humanos está no nosso pensamento. Pensamento é vida. Se a gente está educando o pensamento, através da prece, estamos desenvolvendo bem as nossas vidas. Última frase do primeiro parágrafo. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Aqui um último efeito da prática da prece, né? Desprendimento da matéria, liberdade. Vossa alma se desprende da matéria. Liberdade. E liberdade, inclusive, conhecendo mundos infinitos e etéreos. Outros mundos, né? Então, olha só, nesse primeiro parágrafo, Santo Agostinho nos convida à prática da prece e cita muitos de seus benefícios. Vamos para o segundo e último parágrafo do texto de Agostinho. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Mais uma vez reforça o convite à prática da prece e coloca mais um efeito para a nossa vida, né? A gente vai ouvir as vozes dos anjos. Nosso anjo da guarda conversará melhor conosco. Teremos melhores intuições, melhores orientações no que diz respeito às influências espirituais para a condução das nossas vidas. Né? Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos. Estrídulo é um ruído agudo, né? Estridente. Da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando brincam nas folhagens dos vossos bosques. Linguagem poética belíssima, né, de Santo Agostinho. É isso que a gente vai viver, né? É isso que ele está dizendo aqui que a gente vai viver. Por entre que delícias não caminhareis? São tantas delícias, é, tanto bem-estar, né, que ele se resume a dizer isso. Por entre que delícias não caminhareis. Então experimentaremos mais do que isso, né? A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Doçurosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. A prece nos leva a novos conhecimentos. Sem mescla, sem mistura, né? De desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Então, aqui na sequência, ele vai explicar para a gente o que ele quis dizer, né? Quando ele falou que sem mistura de desejos carnais são divinas todas as aspirações. Todos os nossos desejos que não têm nenhum tipo de mistura com desejos terrenos, com desejos carnais, são divinos. Todos eles são divinos. E aí ele coloca a explicação logo na frente, dizendo: também vós orai como Cristo. A gente tem Jesus como exemplo
para o desenvolvimento de nossas orações. Cristo orava enquanto levava a sua própria cruz ao Gólgota, ao Calvário, ao monte, né? Ao Calvário. Então essa é a nossa tarefa aqui na Terra, que não é um planeta de delícias, como diz o Evangelho no capítulo 5, né? Nós não estamos aqui para viver num mundo de delícias, nós vivemos em um planeta de provas e expiações para a nossa educação espiritual. Então teremos sim dificuldades. Por isso Santo Agostinho escreve, assim como Cristo, carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, porque a gente carrega a cruz, a gente enfrenta as dificuldades em prece. E aí a gente sente as doces emoções que passavam na alma do Cristo, mesmo que vergastado pelo peso de um madeiro infamante. Porque muitas vezes a gente vive situações assim como viveu Jesus, né? Um espírito puro que passou por uma injustiça. A gente julga que a gente vive injustiças aqui na Terra. Situações infamantes, situações que talvez a gente não merecesse. A gente julga isso, mas a gente sabe que é uma prova ou uma expiação, né? Decorrente de escolhas de vidas passadas. Mesmo assim, mesmo que essas situações surjam, se estivermos enfrentando essas situações em prece, assim como estava o Cristo, a gente vai viver experiências mais doces. Jesus ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. É esse o ponto essencial da prece. Podemos estar aqui passando por dificuldades, passando por experiências ásperas, difíceis, duras, mas se a gente tiver o nosso objetivo na vida celestial, né, na morada de Deus, aí a gente está vivendo a vida correta. Se o nosso pensamento estiver voltado a isso, estaremos vivendo a experiência correta. Assim, isso é orar como Cristo, orar diante da dificuldade, tendo como objetivo Deus, tendo como objetivo o nosso progresso. E não é assim na nossa existência? A gente não sente felicidade quando a gente cumpre um dever? E se a gente cumprir o nosso dever em plena comunhão com Deus, então, aí a gente pode começar a entender do que Santo Agostinho está tratando aqui. Sobre o que ele está nos ensinando. Ao que ele está se referindo quando diz experimentaremos experiências muito agradáveis, delícias, experiências muito doces. Claro, são regadas pela comunhão com Deus. Então, esse parágrafo final, enfim, traz a explicação que conclui a explicação sobre a felicidade que a prece nos proporciona. É um, é um fechamento brilhante, né, para um capítulo belíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ensinou a prece como a mais profunda expressão do pensamento, que é a vida do espírito. Prece é a melhor expressão, o melhor modo de educação, o melhor modo de expressão mesmo do pensamento, que é a característica principal de um espírito. Tanto que no livro dos médiuns a gente lê a frase que o espírito é o pensamento. É a maior característica do espírito é o pensamento. Então a prece é o desenvolvimento dessa característica essencial do espírito, dessa faculdade, melhor dizendo, essencial do espírito, né? Essa ferramenta que aumenta a nossa fé e que promove o progresso do espírito, nos oferece aumento de recursos morais e nos leva à felicidade, melhorando a nossa relação com a vida em geral e com Deus. Recurso, portanto, indispensável para os dias de duras provas, expiações que nós temos vivido aqui na Terra. A prece é o nosso WhatsApp para conversar com Deus e com espíritos superiores. A prece é a ferramenta de autorreflexão. Prece é a ferramenta principal de auto-melhora, de autoconhecimento. Orando, somos melhores. Orando, conquistamos paciência, resignação, coragem, sabedoria, serenidade diante das nossas paixões. Conquistamos proximidade dos espíritos superiores que vêm nos ensinar, vêm nos orientar através do pensamento. Capítulo belíssimo, essencial do Evangelho segundo o Espiritismo, para todos nós cristãos, para todos nós espíritas. Muito obrigado, meus amigos, pela companhia em mais um estudo. Dessa forma, nós
Encerramos o capítulo 27 do Evangelho. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Espero que estejamos incentivados, né, a orar nos momentos mais difíceis da nossa existência, antes de dormir, ao acordar, quando a gente vai enfrentar algo difícil, quando estamos enfrentando algo difícil, que nos sintamos incentivados a orar. A prece nos ajudará muito a atravessarmos com tranquilidade tudo aquilo que o planeta Terra nos apresenta, tanto momentos difíceis quanto momentos bons também, né? Também precisamos orar para ter sabedoria para administrar as nossas alegrias e não transformarmos as nossas alegrias em momentos de perdição moral. Então, meus amigos, um abraço fraterno, mais uma vez o agradecimento pela companhia no estudo e a gente se vê em breve, né? Na semana que vem estamos de volta, começando o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um abraço fraterno, até logo mais.